Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 64ª noite. Dinazade, que muito se interessara pelo começo da história de Zobeida, não deixou de chamar a sultana antes do amanhecer, suplicando-lhe que lhe contasse o que esta havia feito ainda no estranho palácio. Eis como essa dama continuou sua história ao califa. Do quarto da rainha petrificada, passei a vários outros aposentos e gabinetes limpíssimos e magníficos, que me levaram a um quarto de extraordinário tamanho, onde se erguia um trono de ouro maciço no alto de alguns degraus, enriquecido por enormes esmeraldas engastadas. Sobre o trono vi um leito com tecido luxuoso, no qual fulgia um bordado de pérolas. O que me surpreendeu mais foi uma brilhante luz saindo de cima do leito. Curiosa por saber de onde vinha, subi e, esticando o pescoço, vi sobre um pequeno tamborete um diamante do tamanho de um ovo de avestruz, tão perfeito que não consegui descobrir-lhe defeito. Brilhava com tanta intensidade que não pude fitá-lo à luz do dia. Havia à cabeceira do leito e de ambos os lados um archote aceso, cujo uso não compreendi. Aquela circunstância, contudo, me fez refletir que devia haver algum ser vivo no soberbo palácio, pois não era de crer que pudessem os archotes manter-se acesos por si mesmos. Várias outras singularidades me detiveram naquele quarto, de valor inestimável somente pelo diamante que mencionei. Como todas as portas se achavam abertas ou simplesmente encostadas, percorri ainda outros aposentos igualmente belos. Fui até os depósitos de móveis repletos de um sem número de objetos de luxo, e de tal forma me absorvi naquelas maravilhas que esqueci de mim mesma. Não me lembrei mais do navio nem de minhas irmãs. Pensava unicamente em satisfazer a curiosidade. Entretanto, a noite se aproximava, advertindo-me de que era preciso retirar-me. Quis fazer então o mesmo caminho, o que não foi fácil. Perdi-me nos aposentos e, achando-me no grande salão do trono, do leito, do diamante e dos archotes acesos, ali resolvi passar a noite e deixar para o dia seguinte o regresso ao navio. Atirei-me ao leito, assustada por me ver sozinha num lugar tão deserto, e foi, sem dúvida, por isso que não consegui dormir. Era mais ou menos meia-noite, quando ouvi a voz de um homem lendo o Alcorão da mesma maneira e no mesmo tom com os quais costumamos ler nos nossos templos. Aquilo me alegrou muito. Levantei-me imediatamente e, pegando um dos archotes para iluminar o caminho, fui de quarto em quarto, em direção ao lugar de onde me parecia vir a voz. Detive-me à porta de um gabinete, pois não havia dúvida de que ela saía de lá. Coloquei o archote sobre o chão e, espreitando por uma fresta, pareceu-me um oratório. Com efeito, havia, como nos nossos templos, um altar que indicava para onde era preciso voltar-se durante a prece. Lâmpadas suspensas e acesas, e 2 candelabros com grandes velas de cera branca também acesas. Vi também um pequeno tapete, da forma dos que entre nós se estendem para sobre eles nos colocarmos em oração. Um jovem de belo aspecto, sentado sobre o tapete, recitava com muita atenção o Alcorão, posto diante dele numa estantezinha.
Ao ver aquilo, cheia de admiração, procurei explicar a mim mesma como era possível ele ser o único ser vivo numa cidade de gente petrificada. E não duvidei de que devia ser aquilo algo maravilhoso. Como a porta estivesse apenas encostada, abria, entrei e de pé, diante do altar, orei em voz alta. Seja louvado Deus, que nos proporcionou uma feliz viagem. Conceda-nos também a graça da sua proteção até o nosso regresso ao país de onde viemos. Ouve-me, Senhor. O jovem olhou para mim e dirigiu-me a palavra. Senhora, rogo-vos para que me digais quem sois e o que vos trouxe a essa cidade de desolação. Como recompensa, direi a vós quem eu sou, o que me sucedeu, por que estão reduzidos a pedra os habitantes, e por que somente eu estou são e salvo num desastre tão espantoso. Contei-lhe, em poucas palavras, de onde vinha, o que me havia impelido à viagem e de que modo chegara ao porto, após uma viagem de 20 dias. Terminando, supliquei-lhe que, por sua vez, cumprisse a promessa e confessei-lhe meu assombro pela horrorosa desolação que observei por toda parte. Senhora, respondeu o jovem, tende um pouco de paciência. Assim, fechou o alcorão, colocou-o num precioso estojo e guardou-o no altar. Vali-me daqueles instantes para observá-lo com atenção e achei-o tão formoso que senti estremecimentos nunca antes sentidos. Sentei-me ao seu lado e antes de começar, não pude conter-me que lhe não dissesse com ar que lhe deu a conhecer os sentimentos por ele inspirados em mim. Senhor, caro objeto da minha alma, é impossível aguardar com mais impaciência do que eu o esclarecimento de tantas coisas surpreendentes que me impressionaram desde o primeiro passo nesta cidade. E a minha curiosidade não vê a hora de ser satisfeita. Falai, eu vos suplico, e dizei-me por que milagre somente vós viveis no meio de tantas pessoas mortas de modo inaudito. Sherazade, interrompendo-se nesse ponto, disse a Shahriar: Senhor, talvez não tenhais percebido que já é dia. Se eu continuasse a falar, abusaria da vossa atenção. Shahriar levantou-se, resolvido a ouvir na noite seguinte a continuação de tão maravilhosa história.